Estamos ao vivo! Bom dia, pessoal! Iniciando hoje mais uma série de lives de livro. E o livro que eu estou iniciando hoje é para ajudar você a lançar fora todo o medo nesse ano 2023 e começar 2024 rompendo em todas as áreas da sua vida. E o livro que eu vou estar lendo é esse Antimedo, do Pablo Marçal. E, pessoal, é um livro tão grandioso. Meu Deus, fritou minha cabeça quando eu li ele. E eu tenho certeza que vai falar o seu coração também. Eu vou ler o que está escrito aqui para você entender o que tem dentro dessa preciosidade. Olha só, o medo é a distância que você tem daquilo que nasceu para fazer. Quer mudar a rota da sua vida agora? Você precisa saber que um dos maiores medos do mundo é o da morte. Você tem medo de morrer? Também tem medo de viver. Neste livro você encontrará a fórmula do antimedo para ter uma vida plena, chegar em seu estado desejado e alcançar resultados inimagináveis, se desbloqueando emocionalmente daquilo que antes te paralisava. Seu maior bloqueio tem intimidade com seu propósito de vida. Seus pensamentos te definem e você precisa de ação para construir novos modelos mentais. Utilize o seu recurso mais poderoso para trabalhar ao seu favor. Sabe que recurso é esse? Eu te conto aqui nesse livro. Mas te adianto, ele está dentro de você. Você está pronto para produzir e executar tarefas assertivas? Essa é a garantia que você definitivamente abandonará o grupo de 98% da população mundial que vive com medo. Quem me acompanha sabe que eu terminei agorinha de ler, de fazer a série de lives do livro Mais Esperto que o Diabo. E lá tem essa frase que ele colocou aqui, ó, que 98% da população ela está paralisada pelo medo e somente 2% governa a Terra. Eu estou nesses 2% que governam a Terra hoje. E você está nos 98% da população que está ali paralisada pelo medo, sem romper. Ou você está governando, fazendo o que está ali em Gênesis 1:26, eu vou ler para vocês. Fazendo o que é para ser feito, que você nasceu para ser. E é só lançando fora todo o medo que você consegue romper cada vez mais. E eu costumo falar, e eu tenho vivido isso por experiência própria, os nossos bloqueios eles vão aparecendo quando você vai subindo de nível, quando você vai saindo ali da zona de conforto, quando você vai pular para uma próxima etapa, aparece um bloqueio. Você identifica, no final da live, fica aqui, que no final da live eu vou explicar cada um dos bloqueios que você pode identificar, qual você tem. Geisa, eu estou no processo de desbloqueio em várias áreas, vou compartilhar aqui com vocês. Não tem como a gente se desbloquear de um dia para o outro, numa noite, em um dia, é um processo, não é fácil. E aí, esse livro vai ajudar a gente bastante. Tem me ajudado muito. E eu estou nesse processo. Olha para você ver. Eu tinha um bloqueio do perfeccionismo, da autoimagem. E isso me paralisava para estar aqui fazendo essa live, por exemplo. Eu me importava muito, muito com o que iam falar, com o que iam dizer. E enquanto eu não desbloqueei isso, eu não consigo. Eu não conseguia, chegar aqui para estar fazendo live. Para estar aqui transbordando. E hoje é o que minha alma clama, é o que eu gosto de fazer. Estar aqui transbordando o que está no meu coração. E se eu não tivesse feito esses desbloqueios, isso não estaria acontecendo. Então, bora lá navegar nisso daqui. Eu anotei vários códigos aqui para falar com vocês. Então, fica até o final da live que eu vou ler um por um dos bloqueios e você vai ver se você tem ou não algum desses, beleza? Nesse livro, quem conhece o Pablo Marçal, nesse primeiro capítulo aqui, ele fala que seu maior bloqueio tem intimidade com seu propósito. Quem conhece o mentor Pablo Marçal hoje, ele é um grande ativador de pessoas,
Ele era gago. Acredite se quiser, ele era gago. E hoje ele é essa potência aí que todo mundo vê, né? E ele conta que como que foi esse processo. Bora lá, que eu vou ler e vou passar depois alguns códigos que eu anotei aqui, que eu tenho vivido, que eu tenho buscado transformar em minha vida, que deu certo, e eu quero passar para vocês. E ele inicia o livro da seguinte forma: o meu propósito de vida foi clarificado de uma forma inusitada. Em 2006, eu me deparei com uma vaga de instrutor de treinamento na operadora telefônica Brasil Telecom. Me lembro das pessoas tentando me impedir, dizendo: você é gago. Não vai conseguir, pois é muito novo. Tem poucos meses que você chegou e já quer sentar na janela? Naquele momento eu era apenas um garoto que atendia telefonemas no call center. Me inscrevi para a vaga e não me atentei aos detalhes. Talvez você tenha passado por essa experiência, por uma experiência parecida com a que eu tive. Mas quero te convidar a viajar nessa história comigo. Vamos lá? No dia do processo seletivo, todos estavam de paletós, apresentações afiadas de PowerPoint, cabelos penteados com gel e com uma postura impressionante. Eu estava vestido com uma camisa e bermuda, um tênis de skatista, cabelo solto, batendo no ombro e sem a bendita apresentação de PowerPoint, pois eu não fiz por falta de atenção. Nunca esquecerei as expressões que todas as pessoas faziam naquele ambiente. Nunca me senti tão desprezado ou humilhado como naquele momento, mas verdadeiramente eu converti aquela energia e uma ira foi acionada dentro de mim. Foi a primeira vez que eu consegui converter o medo em energia. O resultado foi incrível. Como eu estava completamente despreparado, eu não aceitei apresentar primeiro. Então fiquei por último e comecei a observar a forma de pontuação dos recrutadores e o que tocava o coração de cada um deles. Finalmente chegou a minha vez e aquela pergunta poderosa veio: cadê o pendrive com a sua apresentação de PowerPoint? Respirei fundo e respondi: eu tenho uma coisa muito melhor do que o PowerPoint. Então, abri o navegador de internet e acessei com a minha senha a intranet da Brasil Telecom, na área de procedimentos, e comecei a minha apresentação. Fiz apenas perguntas para quem assistia. Para que serve essa intranet? Aqui tem tudo o que é necessário para um bom atendimento? O que falta para isso aqui ser melhor? Vocês sabem o motivo do Império Romano ter governado o planeta por quase 1 milênio? Você sabe qual era o peso do escudo de um soldado romano? Como treinamento pode fazer essa empresa atravessar séculos? As primeiras perguntas geraram uma sensação de que eu estava enrolando os entrevistadores. Mas quando comecei a perguntar sobre o Império Romano, o ambiente mudou. Essa sacada veio na minha cabeça por conta da expressão treinamento. Algo poderoso que sustentou o império e tudo aquilo que prosperou nos últimos séculos, a começar pelo simples fato de que o Império Romano sempre surpreendeu, adaptando e modificando o seu jeito de guerrear. Daí eu disse: a Brasil Telecom é um grande império e para continuar expandindo, precisamos treinar todas as pessoas que estão conosco. E como operador eu percebo que não estamos apaixonados por treinamento, pois cada um faz o que quer e não valoriza o que já está escrito. Esta é uma empresa que definitivamente não é lembrada pela excelência no que faz. Todos ficaram chocados com a apresentação, pois a apresentação tinha que ser técnica, sobre internet e redes, mas não toquei nesse assunto. Foi um momento ativacional, onde eu precisei mostrar para aqueles que estavam diante de mim que o simples fato de mudar de uma intenção, voltando-se para o desenvolvimento de pessoas e ativando a paixão delas por isso, poderia mudar completamente a história daquela empresa. As pessoas precisam amar e se divertir com o que fazem. Caso contrário, farão somente o necessário e muito mal feito. Eu continuo dizendo,
Não estou aqui pela vaga, mas pela necessidade de fazer a Brasil Telecom expandir e dominar com excelência no que fazemos de melhor, que é conectar pessoas e atender bem cada uma delas. Vocês viram que ele levou a dor ali da empresa? Ele trouxe uma ampla visão para o crescimento da empresa. Aí, olha só, uau, você pode imaginar isso? Foi chocante a mudança comportamental dos entrevistadores. E por essa transformação, eu já sabia que eu seria selecionado. E foi isso o que aconteceu. Uma das entrevistadoras que não queria a minha aprovação, anos depois foi liderada por mim quando eu cheguei num dos cargos mais altos de um conglomerado empresarial de 200 mil colaboradores. E rimos juntos desse despreparo da minha parte e de como eu cresci rapidamente com tudo aquilo. E você? Diante de desafios como esses, como você tem agido? Você simplesmente desistiria? Buscaria fazer algo diferente? O que aprenderia com seu fracasso? Com seu fracasso inicial? Bom dia, Tatá, minha amiga. Pessoal, olha, até aqui ele compartilha, né, que ele trouxe uma clareza ali para a empresa, onde ele pode fazer a empresa crescer cada vez mais. E quando ele fala aqui, ó, o que você aprenderia com seu fracasso? Lá no livro Antimedo eu falei muito disso também, porque quando você sabe que você aprende com seu fracasso, que o seu fracasso é uma sementinha ali para o seu sucesso, você vira a chave. Então, quando a gente aprende com o fracasso, você vai e faz de novo de uma melhor forma. E tudo, você vai estar experiente ali naquilo. E isso é muito, muito real. Eu anotei um dos códigos aqui que eu queria compartilhar com vocês sobre bloqueio. Fica até o final da live, que no final da live eu vou falar quais são os bloqueios que nós temos. Às vezes você nem sabe que tem e que está atrapalhando você romper para o próximo nível. Aí, olha só, quando ele fala aqui no capítulo que o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito, eu vou dar alguns exemplos aqui. Vou dar um exemplo até pesado para você entender. Uma mulher que foi estuprada, ela conseguiu se curar daquilo. Aí o que queima no coração dela hoje? Ajudar outras mulheres que passaram por isso, que não conseguem sair daquilo, que às vezes entrou numa depressão, que às vezes está paralisada. A mulher, ela passou por esse trauma, ela foi lá, se curou. Bom dia, Jaci! Aí ela foi lá, se curou, e agora, aí eu anotei, toda ferida gera uma cicatriz. E essa cicatriz vira um remédio para outras pessoas. Então, todo bloqueio que você tem, algo que você tem, você vai tratar aquilo. Você tratando aquilo, você vai ficar especialista naquilo para ajudar outras pessoas. E vou dar outros exemplos. Traições. Filho que não se dá bem com a mãe ou com o pai. Você vai e ressignifica aquilo. Aí você fica especialista em ajudar outras mulheres, outras pessoas naquilo. E isso é muito real, gente. Isso é muito real. Por isso e Deus quer isso de nós. Você acha que passa por todos esses problemas na sua vida à toa? Não, não é à toa. Você passa porque tem um propósito. Você passa porque o Senhor quer que você fique especialista naquilo para ajudar outras pessoas. Tem até uma frase, né? Você não é, eu até anotei aqui, que você não é a profissão que você está hoje. Igual assim, hoje eu estou empresária, hoje eu estou dona de casa, meu marido ele está atleta, seu marido, você tem a sua profissão, mas você não é isso. Você não é atleta, você não é empresária, você está. E a sua profissão não é um propósito de vida. No caminho, você sim encontra seu propósito, mas o seu propósito de vida está no caminho. Quando você acha esses bloqueios e vai se desbloqueando. Isso é louco, gente. Eu tô, assim, num processo de desbloqueio cada dia mais. Cada dia mais. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de falar? Aí, lá na escola, aparece uma professora e vai e lança algumas palavras e te dá um bloqueio de aprendizagem. A partir dali, você não consegue mais falar.
Aí você fica bloqueado naquilo. Aí você precisa ressignificar, tratar aquilo para você ser desbloqueado. E quando ele fala aqui que o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito, eu vou dar exemplo até por ele mesmo. Ele não era uma pessoa gaga. Ele fala aqui no livro que as pessoas falaram isso, isso e isso dele. E olha hoje a potência que ele é. Ele foi desbloqueado nisso. E hoje ele é um ativador de pessoas. Se eu importasse com o que diziam sobre mim, eu não estaria aqui fazendo live. Se eu ficasse preocupada com o meu bloqueio de autoimagem, com o meu bloqueio de perfeccionismo, eu não estaria aqui fazendo live. Eu não estaria aqui transbordando o que está no meu coração. Eu não estaria com a alma clamando para ajudar outras pessoas. Não estaria. Então, no final da live eu vou falar todos esses bloqueios. E você vai ver assim como que é uma coisa, às vezes você nem imaginava. Eu confesso para você que quando eu descobri esses bloqueios, eu achava que eu não tinha. Eu achava, não, eu sou uma pessoa totalmente desbloqueada, não tem bloqueio não. Mas todo mundo tem sim e precisa ressignificar. Precisa ir ali e buscar uma ajudinha. E é só, como eu falei, é só quando você dá um passo para a próxima fase, você descobre um bloqueio. Igual, por exemplo, eu decidi abrir uma loja. Eu decidi gravar um vídeo. Aí vem lá algum medo de alguma coisa. Mas o que vão pensar? Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu vou dar um exemplo do bloqueio do perfeccionismo que me paralisava bastante. Eu queria deixar tudo pronto para começar. Eu falava assim, não, quando eu tiver isso pronto, eu vou lá e faço. Mas não, gente, nunca vai estar nada pronto. Você precisa começar do jeito que você está. Aí quando você livra desse bloqueio que te impede, você rompe. Ninguém te segura mais, você vira uma potência. Isso é real. A partir do momento que eu fiz a minha primeira live, que eu fiz o meu primeiro vídeo, eu fiquei viciada. Porque é maravilhoso, é libertador. Tanto que eu tô querendo começar. Eu já tô querendo contar uma novidade aqui pra vocês. Mas assim, é uma coisa que eu gosto. Gravar lives e gravar vídeos. E tem pessoas que é bloqueada nisso. E eu tô querendo sim começar a ajudar essas pessoas. A perder a timidez. A conseguir fazer sua primeira live e gravar seu primeiro vídeo. Então é isso, pessoal. Aí ele continua aqui da seguinte forma. Não mencionei inicialmente, mas eu era gago. E algo impressionante aconteceu. Eu não gaguejei. E só percebi depois da aprovação. Aquela ira de indignação dentro de mim, a forma com que modelei os outros participantes e pelo fato de ter destravado gatilhos emocionais na mente dos entrevistadores, me fez mudar a postura, até mesmo o meu tom de voz. Se você não percebeu, acabei de dar dicas aqui para você que você possa enfrentar a sua gagueira. Basta subir um tom de voz. Eu fui curado nesse processo seletivo. Talvez a sua doença ou limitação seja outra. Mas já pensou na possibilidade de ser curado simplesmente porque enfrentou uma situação que antes te causaria pavor e medo? Queria fazer uma observação. Assim que eu comecei a fazer lives, gravar vídeos, por que hoje eu falo muito sobre religiosidade? É porque eu tinha um bloqueio com a religião. Eu fui muito bloqueada nisso. E quando eu desbloqueei isso, eu vi que eu tenho acesso, livre acesso ao Pai, que eu sou filha amada dele. Eu comecei a falar. Gente, é uma ruptura maravilhosa. E aí, quando eu comecei, olha que impressionante. Várias pessoas, inclusive um pastor, ele começou a comentar, no meu direct. Quem que você acha que você é? O que você está fazendo? Sempre contra o que eu postava. E aí eu vi que eu falei, pronto, eu estou no caminho certo mesmo. Por quê? Porque quando você faz diferente ou faz o contrário do que o normal está fazendo, Deus coloca no seu coração para você fazer e você não faz, é muito sério, gente. É muito sério. Vai acontecer. Quando você sai de uma zona de conforto para fazer algo, vai ter pessoas falando. E hoje
Teve até uma virada de chave nessa situação, eu não quero compartilhar aqui, mas tudo passa, gente. A pessoa depois passa até a admirar você. E isso é real. Aí ele fala aqui: guardo com carinho essa entrevista, pois realmente eu estava com muito medo. Mas o que aconteceu naquela manhã foi a descoberta que o meu bloqueio emocional tinha intimidade com aquilo que eu nasci para fazer. Ele era gago e ele passou a ser ativador de pessoas por todo o Brasil, essa potência que ele é hoje. Eu nasci para instruir pessoas e depois de ser promovido outra vez nessa empresa, mesmo sendo executivo, eu continuava instruindo as pessoas. Eu fazia palestras por minha conta, participava de reuniões para falar com essas pessoas. Desde então, eu tenho ajudado a clarificar o propósito de todos que se conectam a mim, apenas localizando os seus bloqueios emocionais. Aí, o capítulo 1, ele finaliza com algumas atividades que eu vou passar para você, que é importantíssimo você fazer, para você já ir virando a chave, para ir tentando identificar os seus bloqueios. Filha, traz para mim o que eu te pedi, por favor. E o que eu queria falar... que, assim, os bloqueios, ele tá dividido em classes. E a primeira classe dele é o quê? É você governar. É o que está em Gênesis 1:26. O que diz em Gênesis 1:26? Para mim e para você. O que Deus disse? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gente, aqui Deus fala para a gente governar, que nós temos que governar sobre a terra. Você está governando? Você está governando a sua vida? Você está governando todas as áreas da sua vida? O que está impedindo você de viver? Se você é filho de Deus, você tem que viver como ele, viver como um rei. Então, quando você tem essa clareza, ninguém te segura mais, gente. Ninguém te segura mais. Você vai deixar o medo paralisar você? Por quê? E aqui, nesse livro, nós vamos te ajudar a clarificar todos esses bloqueios que eu estou lançando fora, que hoje eu não me importo com mais nada, que dizem que falam, e isso é muito sério, pessoal. Olha só, eu vou falar aqui quais são os tipos de bloqueio, e você vai refletir aí se você tem algum deles. Olha só, tem o bloqueio de escassez. Eu vou falar também sobre cada um. Aprendizagem, execução, comunicação, ansiedade, depressão, falta de gestão, necessidade de aprovação e perfeccionismo. E tem também o de não merecimento, que é um dos piores, assim, na minha opinião. O bloqueio da escassez. Você tem medo de seus recursos não serem suficientes, que vão acabar a qualquer momento. Você vive preocupado com dinheiro e pensa muito em poupar. Isso te impede de arriscar para conseguir crescer em negócios e finanças. Pessoas assim podem ter sofrido dificuldades financeiras que causaram desesperos na família. A maioria das pessoas que tinha ou tem esse bloqueio de escassez, hoje, naturalmente, elas são muito prósperas, porque elas romperam esse desbloqueio. E Deus não quer que a gente vive na escassez. Nós somos filhos, filhas amadas dele. Nós viemos a essa terra para viver o melhor dela. Então, não faz sentido a gente estar com esse bloqueio da escassez. O bloqueio de aprendizagem. Sente que todos são mais inteligentes e capazes que você. Acredita que precisa se esforçar muito para aprender algo. Sente dificuldades para estudar e se irrita em coisas relacionadas à escola. Na sua infância, alguém foi muito rígido com você ao ensinar tarefas, ou alguma professora fez algo que te fez sentir humilhado. Esse é o da aprendizagem. O da execução.
Você tem dificuldade de realizar atividades, sente que precisa da ajuda para terminar tarefas, de que todos são mais competentes que você. Quem tem esse bloqueio provavelmente tem pais centralizadores e inseguros, que te privaram de ter suas próprias experiências. Ou seja, na fase adulta foi duramente criticado por decisões e isso te deixou paralisado. A comunicação. Precisa falar muito para se explicar. Não é claro na sua linguagem e é prolixo. O que é uma pessoa prolixa? Nossa, eu era demais, gente, e ainda estou deixando de ser. Te fizeram uma pergunta, aí você fica dando voltas e voltas e voltas. Você vai lá, conta uma história, sendo que é para você ser direto. Não precisa fazer voltas. A pessoa te perguntou, você responde. A pessoa te perguntou, você responde. Quem tem esse comportamento é travado em amizade, sente dificuldade para fazer perguntas e perde o poder do network. Você foi muitas vezes impedido de fazer perguntas ou foi agredido verbalmente, seja na infância ou já adulto. Isso reforçou em você um comportamento passivo e retraído. Peraí. A ansiedade, o bloqueio da ansiedade. Você vive preocupado com o futuro, pensa muito e realiza pouco. Acalma-se apenas com projetos e promessas. Quem se compara assim, quem se comporta assim, é produtivo, é pouco produtivo e perde o poder de relacionamento, pois não vive o agora. Como ter resultado se você deixa o tempo resolver as coisas? O tempo não é a solução para as coisas, e sim a decisão. Isso geralmente é causado por pessoas, geralmente os pais, que prometem algo e não cumprem. Esse bloqueio é muito sério. Eu costumo falar, né? Eu coloquei em prática com minha filha. Quando você prometer algo para o seu filho, pai ou mãe aí, se você prometer algo para o seu filho, cumpra. Por quê? Senão gera um bloqueio ali que é até o bloqueio que a pessoa começa a fazer algo e não termina. Nossa, esse bloqueio é terrível. Eu tenho, estou tratando esse bloqueio, e que é o bloqueio da procrastinação. Você promete algo e não é cumprido. Aí gera ali, né, uma frustração, um bloqueio, e vem o bloqueio da procrastinação. Você sempre começa algo e não termina. Depressão. Pessoas depressivas revivem muito o passado, condenando-se por suas falhas ou erros. Pensa que não merece nada de bom, sente-se infeliz e indigno de viver. Quem tem esse comportamento pode ter visto muitas brigas entre os pais ou entre pessoas próximas. Não foi ensinado a perdoar as pessoas nem a se perdoar. Pensa que todos estão contra você e que não é amado. Isso faz o depressivo se isolar em seus pensamentos. A falta de gestão. Quem tem esse bloqueio sente que precisa de supervisão constante em suas atividades, que não merece fazer nada por conta própria. Pessoas assim não assumem responsabilidade, isso as impede de crescer. Esse bloqueio pode aparecer em situações de pais ou responsáveis muito severos ou centralizadores, que duvidam da capacidade dos outros. Ou em casos em que a pessoa sempre teve que seguir a vontade de outras pessoas. Isso as impede de gerar resultados relevantes para você mesmo e para a sua família. A necessidade de aprovação. Para mim, é um dos bloqueios mais nojentos. E é verdade mesmo. Se eu não tivesse desbloqueado esse bloqueio da necessidade de aprovação, eu não estaria aqui fazendo lives, gravando vídeos. A pessoa sente que precisa da autorização dos outros para fazer qualquer coisa, ou precisa ser notado ou valorizado para se sentir feliz.
Qualquer atitude simples da outra pessoa pode representar a rejeição, perseguição ou abandono. Por isso, acaba cuidando mais da vida dos outros do que a própria vida. Esse bloqueio trava a criatividade, relacionamentos e a chance de se desenvolver na vida. Esse bloqueio pode surgir para quem se sentiu abandonado pelos pais, por quem vivenciou divórcios ou foi tratado com muita rispidez e desprezo. Aí aqui tem uma pergunta. Faça perguntas para si mesmo e para Deus, e você encontrará os efeitos, achará seus principais bloqueios e se lembrará das pessoas e do efeito causador. Agora, eu vou ler as atividades aqui. Se você puder, faça essa atividade desse primeiro capítulo. Conforme vai ter em todos os capítulos, tem. Essas atividades são grandes chaves para ativar e virar. E tirar todo esse medo que você tem aí na sua mente. Pense agora naquilo que você tem um medo terrível. Algo que talvez lhe cause pavor. Responda as perguntas abaixo e liste o medo que você precisa enfrentar. Você precisa enfrentar o medo de falar em público? Você precisa enfrentar o medo de ser criticado? Você precisa enfrentar o medo de ser rejeitado? Você precisa enfrentar o medo da morte? Quais são os outros medos? Quais são os medos que te aprisionam, que paralisam você? Você fazendo essa atividade, você para e faz uma reflexão, conversa você e Deus, e Ele vai te trazendo a clareza. E você vai anotar todos os seus medos, todos. Eu fiz uma última live com a minha amiga e pastora Débora, né? Tinha uma moça lá na live falando que ela tinha medo de dirigir. E eu conheço várias pessoas que tinham esse medo de dirigir e hoje não tem mais, conseguiram superar isso. E também conheço pessoas que têm medo de dirigir até hoje, tiveram carros, mas nunca dirigiu. Então, depende somente de você. Deus, Ele te deu a vida e quer que você seja muito feliz. E o que você está fazendo com ela? O que você tem feito? A vontade de Deus ou a sua vontade? Você está fazendo de fato o que você nasceu para fazer? Então, faça essas perguntinhas, responda essas perguntinhas, escreve qual que é o medo e durante as outras, tudo vai fazer sentido para você. Então, vamos lá. Você vai listar quais são os medos que você tem. E aqui ele pergunta 4, né? Você tem medo de falar em público? Você tem medo de ser criticado? Você tem medo de ser rejeitado? Você tem medo da morte? Você vai responder e anotar todo. Aquele medo terrível que você tem, você vai anotar. Eu vou colocar essa atividade também aqui no meu Stories. E, pessoal, não faz sentido você viver uma vida alienada ao medo, deixar o medo te aprisionar, sem você alcançar seus sonhos, seus objetivos. Você precisa ressignificar todo esse bloqueio, igual eu falei no início da live. Toda ferida gera uma cicatriz, e essa cicatriz vai virar um remédio para você ajudar outras pessoas. Tudo que você passou na sua vida, hoje você tem propriedade para ajudar e falar para outras pessoas. Nada foi por acaso, nada. Então, que você possa realizar essas atividades e começar a identificar qual o bloqueio que você tem, qual o bloqueio que te paralisa, para que você possa ir para uma próxima fase. E o capítulo 2, que vai ser amanhã, Você é o que você pensa. E durante todo esse livro você vai pegando códigos diariamente para você lançar fora todo esse medo, beleza? Então é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Então é isso, pessoal. Live finalizada. Aguardo vocês na live de hoje, à noite, que eu vou fazer sobre mais um livro, né? Que é As 5 Vozes.
E é isso, tenha um ótimo sábado, repleto de realizações do Senhor. E até a próxima live. Beijo, tchau, tchau.